Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, a inteligência artificial e a imitação dos humanos. 2 pontos de vista do Bernardo Nunes Gonçalves, doutor em modelagem computacional e filosofia pela USP, ele que é pesquisador junto ao Laboratório Nacional de Computação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bernardo, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, prazer é meu, obrigado pelo convite. Fico feliz de poder ter essa conversa com você, com o professor Osório, né, o outro convidado, e espero que a gente possa aprender um pouco sobre IA hoje, todos, e enfim, discutir as interpretações e como entender essa tecnologia disruptiva aí que está conosco. E participa conosco também o professor Fernando Osório, pesquisador trabalhando junto ao Departamento de Sistemas de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, ele que atua na área da ciência da computação com ênfase na inteligência artificial e robótica. Professor Fernando, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto, bom dia. Bom dia, é um prazer para mim estar aqui de volta, né? Já participei outras vezes do Contraponto, e sempre é muito interessante ter esse tipo de conversa, né, porque a gente pode ajudar o público a entender melhor a inteligência artificial, né. É muito bom estar aqui com o Dr. Bernardo Gonçalves, que também, né, atua lá na USP, então eu acho que a gente vai ter uma conversa muito produtiva, né, e é uma satisfação para mim poder estar aqui presente novamente aqui no Contraponto. Muito bem. O Bernardo, você publicou um artigo na revista Intelligent Computing e afirmou que as máquinas já passaram no teste de Turing, ou seja, se mostraram capazes de imitar a cognição humana, destacando aí a necessidade de métodos mais robustos de avaliação da inteligência artificial. E vale resgatar que lá em 1950, o matemático britânico Alan Turing, dos pioneiros da computação, ele propôs substituir a questão "podem as máquinas pensar?" por um critério operacional mais prático, no qual uma pessoa deveria distinguir apenas por meio da conversação escrita se estava interagindo com outro humano ou com uma máquina. E aí eu pergunto, que conclusões podemos extrair nos dias de hoje, hein, Bernardo? Pois é, Márcio. Então, tem esse famoso teste de Turing como um conceito, uma proposta feita pelo Alan Turing em 1950, né, muito tempo atrás, e o meu artigo, e de modo geral, o meu trabalho recente em interpretação da visão do Alan Turing, né, sobre o futuro das máquinas inteligentes, o futuro o que a gente chama hoje de IA, né, tem uma preocupação e um foco na perspectiva histórica, né, de resgatar a perspectiva histórica e, portanto, a gente tem que fazer o exercício de voltar ao tempo do Alan Turing, né, e não trazer ele para cá, para o nosso tempo, né. Então, essa é a principal chave de interpretação, né, do meu trabalho, e que encontrou terreno fértil nos escritos do Turing e na visão que se tem contemporânea sobre o Turing e sobre os escritos históricos dele, porque a visão contemporânea, em geral, por motivos diversos, disciplinares, a maneira como as coisas vão se desenvolvendo no tempo, é uma visão que procura, digamos assim, abstrair o conceito da história, né? Então, a gente tem um entendimento geral hoje, relativamente popular, do que é o teste Turing, como sendo um experimento onde você tem uma máquina, você tem um ser humano no papel de juiz, e você tem uma outra figura humana, e aí tem questões se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, dependendo das interpretações dos textos do Turing. Mas a visão mais popular é de que você tem um outro ser humano responsável por
simplesmente ser humano, simplesmente se comportar de uma maneira genuína, né, demonstrando como é que funciona o comportamento inteligente humano, nesse tal teste, né? E então aí você tem uma visão. O meu trabalho vai na perspectiva histórica para mostrar que o Turing estava em diálogo com certos colegas, né, contemporâneos dele, no contexto de um debate sobre a possibilidade da inteligência de máquina. Então, naquele tempo, os computadores digitais estavam sendo desenvolvidos, a gente tinha os primeiros computadores digitais sendo apresentados, sendo anunciados, né, notoriamente em Manchester, onde o Turing pesquisava, lá na época, na Universidade de Manchester, e esses computadores despertaram interesse justamente do público geral, dos jornalistas, né? Então, muitas manchetes de jornais foram feitas naquela época sobre essas máquinas, essas novas máquinas, né, o que elas poderiam fazer. Então, existia uma certa visão, por exemplo, se chamava de cérebro eletrônico, o computador digital, né, que é justamente já uma forma de conceber aquele advento tecnológico, vamos dizer assim, indo na direção do sensacionalismo, ou indo na direção da provocação, enfim, o Turing, ele não, então alguns pioneiros da computação da época quiseram rapidamente abafar essa visão de que esse cérebro eletrônico, as máquinas seriam uma tal coisa como um cérebro eletrônico. E o Turing não, o Turing, inclusive, ele foi um dos que contribuíram para essa visão, porque, claro, você na boca dele, nos escritos dele, você tem frases muito bem pensadas e muito sutis e precisas, eu diria, conceitualmente precisas, filosoficamente precisas. Mas quando vai para um público geral, aí a coisa vai se tornando mais elástica e tal. Mas ele se divertia, né? E não se incomodava, não. Uhum. Então ele propõe o teste nesse contexto. E, bom, eu vou parar por aqui para a gente continuar, né? Deixar o professor Osório falar. Mas o que eu quero deixar, assim, para essa primeira fala é que o teste ele está em diálogo com aquele contexto e a gente pode sim entender que o que a gente tem hoje satisfaz um certo critério que ele propõe naquela época e que as pessoas não acreditaram. Professor Fernando, essa volta ao passado impede de avançar ou a gente pode extrair aprendizado? Eu acho que sempre se pode ter um aprendizado, né? E justamente ver a evolução, né? Eu acho que uma coisa muito importante é entender a evolução que ocorreu, porque o teste Turing foi proposto lá nos anos 50, nós estamos aqui 75 anos depois ainda debatendo. E, obviamente, que o Alan Turing é uma figura que, assim, é considerado o pai da computação, né? Ele propôs uma série de trabalhos, não só esse teste, né? E ele é muito relevante. E ele estava à frente do seu tempo, né? Naquela época, ele já estava preocupado em verificar se uma máquina poderia exibir algum tipo de comportamento que fosse considerado inteligente, né? E eu acho que isso foi uma coisa muito importante, porque até hoje estamos aqui discutindo, né, um trabalho da década de 50 e que é ainda tema de várias publicações e vários trabalhos recentes sobre será que nós chegamos e alcançamos uma inteligência de máquina ou não, né? E o que é uma inteligência artificial ou a inteligência de máquina. E o teste de Turing, ele na realidade, ele queria justamente ver se a máquina conseguiria enganar um ser humano imitando o ser humano, né? Tanto que é chamado um jogo da imitação, né? Tem até um filme sobre isso, só que o Turing ele trabalhou em vários projetos, né? E o teste de Turing eu considero que tem um filme de ficção que trata muito bem isso, apesar de ser de ficção, que é o Ex Machina. Eu aconselho muito que vejam, né? Claro, com um olhar de ficção. Então, existe um teste em que você coloca uma máquina à prova para ver se ela é ou não inteligente. E nesse teste, a gente quer ver se ela imita a inteligência humana a ponto de enganar uma outra pessoa ou outras pessoas.
A questão é que, para mim, algumas vezes, o teste do jogo da imitação virou o jogo da enganação. E hoje em dia, as máquinas querem enganar os humanos fingindo que são inteligentes. E elas passam no teste? Sim, no teste original de Turing, da década de 50, as máquinas são capazes, sim, de passar nesse teste e de enganar um ser humano leigo, e aí que eu acho que é o importante. O leigo, ele vai achar que está conversando realmente com uma máquina inteligente. Tanto que a gente vê relatos hoje em dia de pessoas que têm relações, inclusive, emocionais, para não dizer amorosas, com uma máquina, né? Um chatbot, que é o caso do ChatGPT, do DeepSeek e outros, né? E as pessoas, elas criam um relacionamento com a máquina como se fosse um ser humano. Isso é o jogo da enganação. Você está enganando porque uma máquina não existe máquina hoje em dia com sentimentos, com consciência e com capacidade de exprimir um relacionamento amoroso, alguma coisa assim, porque isso é puramente a comunicação, né? No caso, o ChatGPT, ele é por texto, então ele engana. Então, é um jogo da enganação. Infelizmente, ele engana tão bem que muitas pessoas acreditam realmente de estar ali numa conversa praticamente com uma entidade colocada no nível de uma entidade humana. Porém, especialistas e pessoal que conhece bem a área de inteligência artificial não se deixa enganar por isso. A gente consegue tranquilamente detectar que ali existe uma máquina que está tentando enganar. Né? Agora, a questão é que se ela engana ou não, aí depende de você ser um leigo que está mais sujeito a ser enganado, ou um especialista que tem condições de verificar realmente mais no detalhe e olhar e dizer, não, isso aqui realmente não é uma máquina, porque ela não tem sentimentos, não é senciente, né? Não tem sentimentos nem consciência. O Bernardo, no seu artigo, né, e como cinéfilo isso me chamou a atenção, né, você destaca o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde temos, então, a máquina chamada HAL, que era o cérebro e o sistema nervoso da nave. E se hoje fosse produzida uma sequência cinematográfica do clássico de Stanley Kubrick, de 1968, tem uma cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, no qual o personagem Dave, ele interage com o computador HAL. E aí ele diz o seguinte, o computador: olha, Dave, posso ver que você está realmente chateado com isso. Sinceramente, acho que você deveria se sentar calmamente, tomar um comprimido para estresse e pensar sobre as coisas. E aí eu pergunto, Bernardo, o que pensa dessa interação nos dias de hoje? Seria o jogo da enganação, como disse o professor Fernando, entre o humano e a IA? Primeiro, Márcio, eu acho que a gente tem que falar que seria possível uma máquina detectar, uma máquina que está equipada com uma câmera e com estado da arte de tecnologia de processamento de vídeo, seria capaz de processar, né, o movimento, a linguagem corporal de um ser humano e, enfim, detectar certos padrões, né? Por exemplo, se a pessoa está chateada. Então, acho que isso em si, eu acho que já é algo relevante, né, para a gente reconhecer. Agora, o filme mostra muito a perspectiva do Marvin Minsky, né, que foi consultado, um pioneiro da IA, que era bastante fã do Turing, inclusive, além do inglês que trabalhou com o Turing em Bletchley Park, fugiu o nome dele agora. São duas pessoas especialistas que foram consultadas, né, pelo Kubrick para o filme, e que mostram uma perspectiva, de fato, que é bastante informada pela visão do Turing, que é a perspectiva de que um dia essas máquinas que aprendem, né, podem desenvolver um certo comportamento que nos surpreenda, no primeiro momento, né, a questão da surpresa era muito importante para o Turing, né, de que o aprendizado pode levar a comportamentos que não foram previstos pelo professor, né, digamos assim. Ele fala schoolmaster, né, que treina a máquina, que ele
sugere uma perspectiva de aprendizado supervisionado, justamente para discutir até que ponto uma pessoa que está ensinando uma máquina seria capaz de continuar prevendo o comportamento futuro dela, né? E aí ele então ensaia essa visão de um desenvolvimento futuro dessas máquinas que poderia chegar a um comportamento, vamos dizer assim, não só inteligente, mas que a gente poderia, um observador externo poderia interpretar como consciente, né, ou algo assim. Importante lembrar que o Turing não usa o termo consciência em nenhum momento, né? Tem algumas interlocuções que ele presencia aqui, né, em seminários e tal, ele está discutindo com colegas que falam em consciência e perguntam sobre consciência, assim, então você está dizendo que a máquina seria capaz... E ele responde de uma maneira indireta, né, sugerindo que existe muita interpretação do observador, né? E aí ele faz o movimento filosófico dele central, né, nessas discussões sobre o humano, sobre máquina, sobre o estatuto do humano e o estatuto da máquina, que nós não sabemos tanto assim sobre a inteligência humana e sobre a consciência humana, né? Ele fala consciência é um conceito misterioso, de fato, eu reconheço, mas que a máquina seria capaz de comportamentos que, como você falou na introdução, do ponto de vista operacional, talvez fosse difícil dizer que não possa ser considerado consciente, principalmente se você não sabe que é uma máquina, né? Por isso essa ideia do teste e tal. Eu lembrei agora, era o John Good, acho que John Irving Good, que foi, na época, ele era um pouco mais jovem que o Turing, e ele chegou em Bletchley Park, o Turing já estava lá com a equipe, ele era um pouco mais jovem, enfim, depois ele foi pesquisador em estatística aplicada, e aí ele cunhou o termo ultra-inteligência, inclusive, que é um termo que não é tão usado, mas que de vez em quando o pessoal lembra. Tá. O professor Fernando, a possibilidade das máquinas adquirirem aí uma forma de consciência, o verdadeiro pensamento original, esse é um tema muito debatido por especialistas da área da IA, né? E também da própria neurociência, mas acreditam muitos especialistas que nós estamos a várias décadas de distância, professor. O que pensa a respeito? Eu concordo realmente que a gente não está nem um pouco perto dessa questão, né, de chegar numa inteligência própria e consciente, né? Então, o que acontece? A gente tem muita ficção científica, né? O 2001 é um excelente filme, o Ex Machina é muito interessante, vários outros filmes que tratam de robótica, de robôs inteligentes, né, que querem dominar o mundo, mas é ficção, né? Isso é ficção. O próprio HAL é uma peça de ficção. É verdade que uma máquina pode reconhecer emoção, mas é de uma maneira muito simplória. Se você está sendo ríspido na voz, se você faz uma expressão, né, de que não está agradando e tal, mas isso está muito longe de entender o sentimento, né? Por quê? Porque uma máquina, se eu falar, por exemplo, sentimento de dor, ela não sabe o que é dor, ela não tem dor, ela não sente dor. Como que uma máquina que não tem dor, não sente dor, não sabe o que é amar, vai ter um relacionamento, né, amoroso? É impossível, né? Então, por isso que a gente diz que as máquinas, elas não têm consciência, não há uma tecnologia ainda disponível para tal, tá? Então, hoje em dia a gente trabalha com circuitos lógicos, com chips, transistores e etc., que fazem a definição do circuito digital. Essa tecnologia não permite que a gente alcance a consciência, tá? Só que o ser humano gosta de ficção, então já cunhou até o termo, né? Artificial General Intelligence, ou seja, ser uma máquina que seria inteligente e capaz de fazer tudo, né? A questão é que no teste de Turing, que é um teste de uma conversação, a gente hoje consegue enganar pessoas com um chatbot, que é uma conversação, até porque desde o século passado, lá na década de 90, já existia um prêmio, né, o Loebner Prize, que era dado para quem fizesse um chat, né, uma máquina de conversa, que enganasse as pessoas. Então já era um desafio. Só que recentemente apareceu o ChatGPT,
O ChatGPT ele é a criação mais próxima disso, de conversações inteligentes. A questão é, o ChatGPT ele não tem consciência, ele não tem nem condições de chegar perto de uma AGI. O exemplo clássico que a gente faz de testes, bota o ChatGPT jogar xadrez contra um programa de computador que já sabia jogar xadrez lá há décadas atrás. Ele vai ser um desastre, porque ele não tem planejamento estratégico, ele não tem nada disso. Talvez ele possa até pedir ajuda para o programa que sabe jogar xadrez, mas o ChatGPT, que é a inteligência que aprendeu a conversar, ele só sabe conversar, né? Conversar, fingir que ele está em um relacionamento, fingir que ele está sabendo responder suas questões de uma maneira inteligente. Mas eu sempre chamo o ChatGPT, me desculpe aqui, mas de 171. Ele é um grande enganador, um grande golpista, porque ele se finge. Ele não sabe, existe um termo na IA que se chama alucinação. Ele sai fora da casinha, porque, como ele não sabe responder, ele não sabe onde buscar informação. E a base desses robôs de conversação é tudo que ele já viu e aprendeu. Então, ele tem muito do que a gente chama de senso comum. Ele viu muita informação, ele cria frases que fazem sentido, bem estruturadas, bem elaboradas, e ele engana. Ele engana por quê? Porque ele está usando aquilo que, né, a coleção de textos que ele teve acesso, de informações, fazem com que ele haja como se fosse uma pessoa mediana. Mas ele não tem essa condição de poder, primeiro, fazer uma tarefa que até outros computadores já sabiam fazer, como jogar xadrez, porque não é o aprendizado que ele teve. Tá? Ele não é capaz de aprender sozinho, tem uma pessoa por trás colocando informações nele, e ele não vai ter nunca a questão de sentimentos, né? Porque até a questão de percepção eu sempre considero muito importante da robótica. Talvez um robô um dia possa ser um pouco mais inteligente. Por quê? Porque ele trabalha com textos e, no máximo, com imagens, mas ele não entende a física do mundo. Ele não entende o nosso mundo, que é em 3D, que é uma coisa completamente diferente. Ele não tem a capacidade de sentir fome, dor, amor, ódio. Ele não tem nem ambições. Você pode conversar com ele, você deseja conquistar o mundo, ele vai dizer que sim, talvez porque a ficção e os textos falam muito em máquinas dominando o mundo. Mas isso não é a realidade. Não é, ele não pensa, ele não tem a vontade própria. E a vontade é uma coisa humana, a consciência é uma coisa humana, que não está e não estará em circuitos digitais de portas lógicas, transistores e chips eletrônicos na tecnologia atual. Dessa do Fernando ter falado sobre conversar com o ChatGPT, me lembrou uma entrevista que o Alan Turing concedeu à revista Mind em 1950, né? E ele demonstrou um desconforto muito grande quando foi perguntado a ele se as máquinas podiam pensar. E aí ele respondeu que seria interessante definir os termos, mas seria complicado. E ao invés disso, o interessante seria um jogo de perguntas e respostas jogado por um humano e uma máquina, uma espécie de juiz. E aí eu aproveito para fazer pergunta, o que falta então, o Bernardo? Então, hoje em dia tem os, vamos dizer assim, testes de Turing práticos, né? É uma maneira de se referir a esses testes, a essas implementações reais do teste de Turing como um experimento, né? Eu tenho, vamos dizer, argumentado que é um experimento do pensamento, um experimento mental, né, a proposta do Turing, e tinha um objetivo retórico importante, que era propaganda para promover a pesquisa em inteligência de máquina, ou o que a gente chama hoje de IA, né? E não necessariamente a proposição de um experimento, porque um matemático como Alan Turing não... Bom, é por vários motivos mais técnicos, mas para que a gente pode conversar agora rápido, vamos dizer assim, uma imagem, é que um matemático como Turing não iria propor um experimento sem ser preciso, se ele de fato quisesse propor um experimento, né? Mas
uma coisa que eu queria comentar, que o Osório estava falando, né, sobre as possibilidades do ChatGPT como uma máquina, né, o que pode, o que não pode. Então, aí eu acho que é interessante lembrar da visão do Turing. Segundo a minha interpretação, basicamente, ele queria alertar que sim, os computadores digitais, na sua tecnologia já existente naquele momento, que basicamente a gente desenvolveu adiante até hoje, que em círculos de ciência da computação é conhecido como arquitetura de von Neumann, essa mesma máquina, equipada com o que a gente hoje chama software, né, um programa que possa aprender pela experiência e equipada com uma certa quantidade de memória, de armazenamento, que na época as máquinas dele não tinham, sim, ela seria capaz de um comportamento inteligente, incluindo essas coisas todas que o Osório estava falando que o ChatGPT não é capaz de fazer. Então, eu queria distinguir uma coisa, assim, para o pessoal que está acompanhando, tem interesse na visão do Turing, tem interesse em entender, né, o que o ChatGPT pode e não pode. Vamos dizer assim, se eu pudesse falar, se o Turing tivesse vivo hoje, ele ia discordar do Osório, vamos colocar assim. Porque ele ia dizer o seguinte, quer dizer, como ele disse, de fato, sendo mais literal ao que ele disse. Essas máquinas computadoras digitais equipadas com memória e um programa que possa aprender, elas, por exemplo, ele falou em raciocínio analógico, né, uma coisa que é pouco discutida na pesquisa em IA ainda hoje. Tem algumas pessoas que estão sempre fazendo lembrando disso, desse conceito, né, que nas ciências cognitivas se entende que humanos fazem, né, raciocínio analógico. O Turing falava sobre isso. É possível, sim, que uma máquina faça raciocínio analógico, conectando coisas muito díspares e encontrando padrões, né? E aí, um interlocutor em particular, que era um neurocirurgião, dizia: mas ela não vai nunca ser capaz de sentir dor, ela nunca vai ser capaz de se emocionar. E aí vem a coisa do soneto, inclusive, né? Que ele exige, o Jeffrey Jefferson, contemporâneo do Turing, exige que a máquina fosse capaz de compor um soneto para que aí sim ele possa aceitar palavras dele, que cérebro igual máquina, né? E não é que o Turing dizia isso, não dizia que era igual, dizia que são coisas diferentes, existem no mundo de maneiras diferentes, mas que seriam capazes, a máquina seria capaz de um comportamento que poderia se tornar indistinguível do comportamento do cérebro, né? Então, ele foi confrontado com esses argumentos e ele procurou responder de uma maneira que no artigo da revista Mind, né, que você estava lembrando, Márcio, ele abre com essa questão se podem as máquinas pensar, e aí tem a seção 6, que é a seção mais longa desse artigo, é uma seção onde ele enumera objeções à possibilidade de uma máquina pensar, né? E algumas delas dialogam com essas coisas, né? Ela não tem sentimento, e a visão do Jefferson da época. A visão do Jefferson é de que a inteligência humana é profundamente atrelada ao nosso corpo, à fisiologia humana, ao sistema nervoso, inclusive, não é só o cérebro, reações químicas que acontecem no corpo humano. Inclusive, ele vai até dizer que a questão dos hormônios masculino e feminino são importantes para a máquina pensar. E aí, na minha interpretação, o Turing coloca a questão de gênero como uma provocação para responder essa questão dos hormônios, né? Mas então o Turing achava que sim. Mas não é o ChatGPT, porque aí quando a gente fala do ChatGPT, a gente está falando de uma arquitetura de um sistema de IA, que é uma arquitetura específica, e eu não acredito que ia, vamos dizer assim, entusiasmar o Alan Turing, não. Por esses motivos que o Osório colocou. É um sistema bastante limitado, mas para provocar o pessoal que dizia para ele que nunca que uma máquina seria capaz de um comportamento inteligente, e que para isso ele coloca o jogo da imitação, aí eu acho que ele iria dizer que sim, que olha, elas jogam o jogo da imitação, e aí, você consegue identificar? E ele estava interessado justamente em pessoas leigas identificando, que aí é um
movimento político e retórico do Turing de colocar a sociedade e a cultura a favor dele, né, digamos assim. Não é o que o especialista vai dizer se aceita ou não, mas eu quero ver se a pessoa na rua não vai dizer que essa máquina é inteligente. Uhum. Agora, professor Fernando, a capacidade da IA de reconhecer e responder às emoções humanas, ela tem avançado através da chamada computação afetiva, né? E os sistemas agora podem analisar expressões faciais, tons de voz, pistas textuais para detectar emoções, interações mais personalizadas e também empáticas, principalmente no atendimento ao cliente, por exemplo, né? E aí eu pergunto até que ponto isso serve para confundir ainda mais sobre a capacidade das máquinas, professor? Muito bem colocado, né? Eu gostaria de dizer que eu concordo discordando com o Bernardo, né? Que essa questão de que a gente vai atingir, né, um nível talvez de quase consciência, ou que possa, né, que seja como que a gente diria, né, como o próprio Turing diria, que seja computável o ser humano inteligente, né, o ser inteligente. E eu acho que essa questão ela está muito ligada a essa questão dos níveis de desenvolvimento da tecnologia. Hoje em dia, a gente ainda está na IA estrita, IA especialista, IA de resolução pontual de problemas. O ChatGPT é o exemplo, o próprio professor, aí o Bernardo falou, né, de que o ChatGPT não enganaria, né, ele é um produto, né? E ele é feito para tratamento basicamente textual, alguma coisa com imagens. E aí eu dei o exemplo do xadrez, agora a gente está falando de computação afetiva. Então, o que acontece? Nós temos múltiplas inteligências, mas ainda em bloquinhos. E a inteligência artificial ela não chegou no ponto de ela ser mais geral, né? Então, a gente fala muito nessa questão que a gente está na wiki, né? A IA fraca, a gente teria uma IA um pouquinho mais robusta e depois a IA geral. Só que pessoas que vendem e que fazem produtos e fazem marketing, e aí eu vou ser bem direto, ChatGPT, OpenAI e o Sam Altman, eles falam como se a gente já estivesse ali, do lado da IA geral. Só que o produto deles não tem nada de IA geral. Tá? Ele é um chatbot. É um cara que manipula texto, que responde perguntas e que, no máximo, gera imagens. Mas ele não tem essa capacidade, por exemplo, de juntar a computação afetiva, de juntar várias outras coisas. E essa talvez é a grande discussão. Será que uma máquina consegue colocar tudo isso junto e ser uma máquina de uma inteligência geral? Tá? Eu acredito que não. E não é eu, o professor Osório da USP, mas o Ian LeCun, que é o pai do Deep Learning. Ele inventou a tecnologia que dá suporte ao ChatGPT, que dá suporte ao aprendizado de máquina, que dá suporte ao aprendizado de reconhecimento de computação afetiva, que dá suporte a programas que aprendem a reconhecer imagens, emoções, voz, o que for. Ele, Ian LeCun, diz que nós estamos longe da IA geral e de máquinas com consciência. Então, assim, se o próprio inventor sabe da limitação da tecnologia que ele desenvolveu de aprendizado de máquina, eu realmente questionaria se a gente vai chegar em alguma coisa, dar esse salto. Porque é um salto, né? Você estaria falando de máquinas que imitam, enganam e fingem para máquinas que realmente trazem uma inteligência. E a inteligência no conceito que nós temos, não de um teste que o Turing propôs, mas do que a gente considera inteligente, né? Que é realmente você tem capacidade de interagir com as coisas do mundo real, de entender a física, de ter sentimentos, de ter, inclusive, uma coisa muito importante, que é o ser humano, ele consegue predizer o futuro, e em cima disso tomar decisões. As máquinas já preveem o futuro? Sim, eu posso prever o tempo, mas erra pra caramba. A gente está vendo ainda previsão de clima. Mas ela não tem esse objetivo assim. Eu tento prever as coisas para não bater um carro, para não fazer alguma coisa errada, para prever, inclusive, a minha carreira profissional.
isso é uma coisa que exige uma inteligência muito sofisticada. E hoje as máquinas, o que elas têm de predição é muito imediatista, muito simplório. Ou o reconhecimento de padrões, porque reconhecer computação afetiva é um padrão. Né? Um padrão é uma coisa estática, reconhecer um texto é estático. Então, eu considero que tem duas coisas que a gente não conquistou ainda bem: tempo e espaço. Eu vivo no mundo 3D regido por leis de física. As ferramentas atuais elas têm muito problema com isso, apesar de existir aprendizado, né, o próprio Bernardo deve conhecer os projetos lá do Centro de A, de aprendizado baseado em física. Mas é a ponta do iceberg. Né? E existe o tempo. E o tempo, a gente sabe, no ChatGPT, ele é treinado, é congelado. E aí ele não assim, se eu perguntar para ele qual foi o tempo que fez em São Paulo, em São Carlos, em Belo Horizonte, ontem, ele, ChatGPT, não tem condições de pegar isso. Ele vai ter que pedir para os universitários, vai pedir ajuda para alguma coisa externa que responde para ele. Claro, você integra isso, disfarça, e é de novo a enganação. Então, aquela ferramenta que é baseada em aprendizado, que é toda sofisticada, que tá tentando mostrar que aquele aprendizado um dia vai dominar, né, que vai ser tão inteligente, ela tem uma limitação tão forte que ela não consegue saber certas coisas. E ela tem que pedir para outro sistema. Se é para jogar xadrez, ela vai ter que pedir para um programa que joga xadrez. Se é para saber sobre o clima, ela vai ter que perguntar para um programa especializado em clima. Se é para saber se eu estou feliz, triste e tal, com essa computação afetiva e reconhecimento de emoção, ela vai ter que usar um programa para isso. Mas ela em si, ela não compôs isso. O nosso cérebro, o humano, a mente humana, tem tudo isso integrado. E de uma maneira maravilhosa. Né? E eu tenho vontades, eu tenho expectativas. Isso a máquina não tem, ela não tem vontade. Sou eu que coloco para dentro dela os dados. Então, por isso que eu concordo discordando, né? Eu acho que sim, a gente engana, a gente tem condições, a gente tem, justamente tendo memória, tendo processador, a gente pode fazer muitas coisas. Mas essa integração não está encaixando. Eu queria aproveitar a colocação do professor Bernardo. Em maio do ano passado, né, pesquisadores da Universidade de San Diego, eles anunciaram que o ChatGPT-4 se tornou o primeiro computador a passar no teste de Turing. E, de acordo com os pesquisadores, os participantes humanos não conseguiram distinguir de forma confiável suas respostas das de um humano. E aí eu pergunto será que esse estudo resiste a uma revisão de pares? Olha, Márcio, eu acredito, vamos dizer assim, tem que ter boa fé. Muitas vezes hoje em dia a gente não está tendo como acreditar num estudo, nos resultados colocados. Os estudos, existe uma discussão sobre tornar os experimentos reprodutíveis, né, e mais transparentes para outros pesquisadores, outros laboratórios. Mas eu acho que, nesse caso desse estudo, acho que foram feitos experimentos de uma maneira razoável, é um esforço, em certo sentido, honesto, né, do ponto de vista do experimento em si, e como ele foi executado, foi feito de uma maneira honesta e séria, e os resultados eu acho que são esses mesmos. Agora, inclusive eu tenho conversado com essa pessoa que liderou esse estudo, de como interpretar, na verdade, isso do ponto de vista da proposta do Turing, né, que aí é outra conversa. E uma coisa é você rodar um experimento, vamos dizer, em psicologia social, vamos entender o experimento nesse contexto. Queremos saber como certos humanos, participantes do experimento, são selecionados com certos critérios e tal, vão reagir a uma certa situação, vão perceber um certo comportamento de uma máquina, tudo bem. E aí a gente tem que rodar muitos experimentos, né, para ter uma certa robustez quanto aos achados e enfim, consolidar alguma conclusão que os estudos empíricos vão mostrar. Porém, do ponto de vista da proposta do Turing, né, como eu falo em alguns artigos, escrevi em alguns artigos, não é bem isso que é o teste de Turing. Aí eu vou tentar agora aproveitar essa oportunidade para voltar num momento histórico, que é o início dos anos 60.
e que tem a ver, quando a gente discute que o ChatGPT foi feito para persuadir a qualquer custo e vender, né, porque é uma tecnologia que foi disponibilizada por uma empresa que tem interesses comerciais, que está ativamente prospectando no mercado financeiro e captando investimentos. Então, a gente tem hoje essa realidade, né, que a gente precisa observar. A persuasão é muito importante para a venda. E essa persuasão, quando a gente volta nos anos 60, tem uma figura importantíssima, que é o Joseph Weizenbaum, né, que é no início da ciência da computação como disciplina, naquele momento, então ele é um dos primeiros cientistas da computação, e eu gosto de dizer que ele cooptou a ideia do teste de Turing, e isso vai levar a essas iniciativas que o Osório mencionou na década de 90, né, competição Loebner, etc., que são esforços de você atrair programadores que possam programar qualquer máquina programada de qualquer jeito que engane um juiz humano do outro lado. E aí, vamos dizer, para dizer que passou no teste de Turing, né? E isso não era a proposta de Turing, mas era a proposta de Weizenbaum, porque o interesse de Weizenbaum era justamente estudar como que os humanos, inclusive leigos, perceberiam as máquinas. E aí ele estava preocupado com, ele inclusive é refugiado do nazismo, ele estava preocupado com esse risco das máquinas, dos sistemas de computação produzirem crenças, produzirem percepções as mais exóticas em pessoas leigas, né? Justamente como o Osório estava falando. Então, acho que, assim, é uma pesquisa importante que ele conduziu, uma pergunta de pesquisa importantíssima, que hoje a gente está sentindo mais do que nunca, né, a relevância dela. Porém, não é a proposta do Turing original, que era no sentido de promover a pesquisa em aprendizado de máquina, e que acredito que teve um bom resultado, foi efetiva em ampla medida, porque influenciou pioneiros da IA, como Marvin Minsky, John McCarthy e outros, que criaram a disciplina, e, enfim, apostaram suas fichas em certas direções teóricas, que talvez não fossem tão próximas das ideias do Turing, mas outros seguiram, como o Ian LeCun, que o Osório mencionou, aproveitando também um parêntese, né, além do Ian LeCun, tem os outros dois considerados os três mosqueteiros lá, né, Yoshua Bengio e o Geoffrey Hinton, que também foram, né, criadores da tecnologia de aprendizado profundo e acreditam. Então, a gente fica numa situação, né, Osório, de tipo, mas como assim, né, os caras participaram da mesma, grosso modo, da mesma pesquisa, colaboraram e tudo, e bifurcaram na interpretação, né. Mas, enfim, acho que esses comentários, vamos ver se a gente pega essas coisas e leva adiante agora na sequência. O outro aspecto diferencial, professor Fernando, está no fato de que a IA ela opera em algoritmos e regras pré-definidas e, por outro lado, o nosso pensamento humano ele é profundamente influenciado pelas emoções, pela intuição, pelas experiências subjetivas. E aí eu pergunto se esse é o tal do efeito Denorex. Parece, mas não é. É bem colocado. Eu não sei se falar que consciência e ser, né, comportamento cognitivo humano é esse não determinismo, né, que é o fato de você não ter tudo pré-programado por regras e você adicionar alguma aleatoriedade vinda dos hormônios, vindo de sentimentos, até de religião, o que for. Eu acho que, assim, isso a gente consegue simular no computador, né, que eu acho que é um pouco que o Bernardo tem colocado, né. Existe a capacidade de simular sentimentos, de imitar, né, como o Turing mesmo colocou. Sim, existe. Agora, esse pulo final é que é meio complexo demais e que eu não vejo. E aí, inclusive, essa discordância, acho que o Bernardo colocou muito bem, né?
que o Hinton e o Ian LeCun, eles divergiram, né, a ponto de um dizer que a gente está chegando numa máquina que pode dominar o mundo da superinteligência e o outro não, né? Eu, obviamente, que eu tenho a minha posição, e é por isso que é interessante a discussão, porque a gente vê que tem posições, gente que acredita que não acredita. Agora, o que eu diria que é importante, a gente algumas vezes tem alguns consensos, né, de que não é só você botar uma coisa não determinística, não é só você adicionar um hormônio que pode ser simulado. A inteligência, ela tem mais do que isso, né? E a inteligência artificial, ela está indo num bom caminho, mas aí uma questão justamente de discussão. Alguns acreditam que ela pode chegar num nível maior, outros não. Mas tem o lado comercial também, de novo, eu acho que por isso que eu digo que eu concordo discordando, né, com o Bernardo, porque realmente quando entra o lado comercial, a propaganda ela entra muito forte. E eu acho que o público em geral, hoje em dia, enxerga o ChatGPT como sendo essa inteligência que ele não é. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente meio que concorda aqui, né? Então esse é o ponto de concordância. Agora, se um dia a gente vai juntar todas essas tecnologias e poder chegar no nível de uma inteligência humana, eu ainda acho que falta essa parte, né, principalmente por trabalhar com a robótica. A gente trabalha com sensores. O ser humano tem os seus sensos, né, visão, audição e tal, e eu tenho uma percepção de mundo que uma máquina representa isso numericamente, que não é a mesma percepção que a gente tem. Então, por isso que eu não acredito que a consciência, a senciência possa ser alcançada numericamente. No ChatGPT eu posso perguntar o que é uma bola redonda, assim, o que eu posso fazer com uma bola? Eu posso jogar bola. Então, quando você for ver, pô, ele entende de física, ele entende do mundo concreto. Não, bola para ele é um número. Não é o que eu, humano, considerei, né? E ele, inclusive, aí tem esses problemas que vêm associados com isso, uma vez que ele não teve a vivência, e eu acho que a vivência humana é uma coisa muito importante nessa construção da inteligência, e que é isso que não me deixa acreditar que essas máquinas alcancem o nível humano. Elas alcançam um nível de imitação, um nível, inclusive, de performance muito boa. Hoje em dia tem máquinas que compõem música, a gente estava falando de sonetos, né? Eu compus músicas usando um computador que eu não teria condições de fazer, porque eu não entendo nada de música, e a música ficou bonita. Assim, ficou legal. Mas o que ela é? Ela é um plágio de todas as músicas que a máquina aprendeu. Ou seja, nunca vai existir um Mozart, nunca vai existir aquela superação. A máquina consegue passar em testes, tem gente dizendo, não, ela passa em vestibular, ela passa em questões de concurso, na OAB, sei lá onde. Eu diria que aí o problema é que o teste está mal feito. Porque, justamente, o que ela é? Ela vai alcançar um nível mediano, senso comum, ela vai decorar, ela vai ter visto provas anteriores. Mas ela nunca vai ter o desempenho daquele aluno espetacular, aquele que, inclusive, vai fora da curva e ainda consegue avançar e ter ideias novas, né? A gente fala assim, ela nunca vai ser um doutorando, nunca vai ser um pesquisador que propõe novas ideias de verdade. Por quê? Porque ela está baseada só no que ela já viu. E aí a criatividade, a invenção, tem gente que acha que compor uma música é criatividade. Se você só juntar pedaços, e inclusive quanto mais você usa esses compositores automáticos, mais você vê que é pedaços juntos, porque ela tem estilos pré-definidos, muito parecidos, e falta a criatividade, falta o novo, falta o algo mais, falta a inventividade humana, né? E aí que eu acho que a grande dúvida que está aqui colocada na mesa é se isso vai dar para se alcançar, tá? Eu acho que um consenso é que não vai demorar muito ainda, pelo menos assim, bastante para que se conseguir avançar nesse nível. Mas se dá ou não para alcançar, eu sou da opinião que o ser humano é muito mais do que isso, e aí, claro, podemos chegar lá, mas aí para mim não na minha geração, nem na dos meus filhos, na minha opinião. Nós estamos no finalzinho, Bernardo. O matemático Alan Turing estava desafiando a confiança dos seus críticos na superioridade inatacável dos humanos sobre outras espécies da natureza. E aí a gente incluindo hoje a inteligência artificial,
Qual é o tamanho desse desafio de um humano identificando uma máquina? Já não é lá grande coisa, né? Assim, já não é mais um desafio tão difícil de passar para a máquina, né? Mas isso no sentido de uma conversação, né? Naquele contexto, o Turing colocou múltiplas tarefas intelectuais ou cognitivas num texto em 48, né, antes do texto de 1950, e chega a dizer que conversação seria o que mais iria impressionar, mas seria custoso de desenvolver, a gente teria que treinar a máquina e conseguir tipo dados, né, para que a máquina pudesse observar a linguagem o suficiente. Então ele meio que descarta isso. Só que aí vem a controvérsia e os colegas colocando as questões, e ele gostava de trabalhar com xadrez como sendo o estudo de caso para desenvolver inteligência de máquina. E aí, especialmente o Michael Polanyi rejeita a ideia de que xadrez pudesse jamais demonstrar inteligência. Uma máquina que joga bem xadrez não vai demonstrar inteligência, porque xadrez você pode especificar as regras, né? E aí ele vai pensar na conversação. Mas estamos vendo que a conversação já está ficando para trás. E essas questões mais criativas, né, que o Osório coloca, aí realmente eu acho que no fundo, acho que um objetivo do Turing está sendo alcançado, que é a IA como um campo de estudos para entender a inteligência humana. Porque à medida que você vai empurrando para frente essa barra, né, o que vai restar? Aonde está o humano? Né? O que nos diferencia das outras espécies? Mas ele, de fato, achava que não haveria limites. Ele dizia que não haveria limites. Em que pese reconhecer que certas atividades iriam custar mais caro para desenvolver. Mais dados de treinamento, pensar muito para encontrar uma arquitetura mais razoável de cognição, né, que possa simular realmente a humana e tal. Agora, uma coisa que eu acho que vale ressaltar nesse fechamento é que o Turing tinha também uma certa visão social dessa coisa toda, que, confrontado por esse pessoal, eles diziam assim, não, mas as máquinas vão poder sim automatizar muita coisa mecânica e braçal, mas não a inteligência, e aí conversação surgiu como nesse contexto, né? Não conversação. E o Turing, me parece, na minha interpretação, observando várias passagens dos escritos dele, me parece que ele se incomodava com isso como se fosse assim um argumento de que o ser humano tem esse espaço especial, mas não qualquer humano, um certo ser humano que ocupa uma posição social, que pode desempenhar atividades de escritório, atividades que ainda na época estavam fora da automação das máquinas, e aí ele foi provocativo nesse sentido, que o trabalho dos mestres também seriam automatizados. Mestres, ele estava querendo dizer intelectuais, né? Então, acho que tem esse elemento interessante para a gente registrar agora nesse final, que é essa perspectiva social do Turing, com os outros, com as classes de seres humanos, os tipos de trabalho que as pessoas desempenham, e do ponto de vista dos animais, né, que também ele tinha esse olhar, né, que a inteligência animal era também uma inteligência, né, não tinha essa distinção tão forte com os humanos. Professor Fernando, para a gente encerrar aqui, a avaliação poderia ser feita sobre os riscos que envolve o potencial da IA superinteligente para operar fora do controle humano e também as implicações éticas, professor, da criação de entidades que podem ter os seus próprios desejos e sofrimentos. E aí, diante disso, é preciso pensar já em considerações éticas robustas, protocolos de segurança e medidas regulatórias? Ou será que, se o humano demorar muito para tomar uma decisão, a IA pode fazer isso por ele? Muito bem colocado, Márcio. Realmente a gente está nessa preocupação, né, de até que ponto a gente chega lá com a inteligência.
Eu acho que a gente discutiu aqui, inclusive, testes, né? O xadrez era a prova de inteligência. Aí a IBM foi lá e fez o melhor computador para jogar xadrez, o Deep Blue. Aí depois era a conversação, porque a gente, inclusive, entre nós é um consenso de que uma pessoa que domina bem a língua é considerada culta. E por muito tempo, a língua, e claro, os hábitos e a educação dela, né? Mas a língua era um exemplo que você usava para dizer, não, essa aqui é uma pessoa culta, porque o outro fala mal, ele erra, ele diz, né, não usa bem a linguagem. E isso também foi vencido. Então a gente venceu essas etapas. Mas essa questão ainda de realmente chegar num nível de uma superinteligência, para mim está longe, mas não quer dizer que ele não deva se preocupar com a questão ética, né? Porque hoje em dia nós já temos máquinas que são capazes de matar pessoas com uma inteligência artificial, né? Máquinas de guerra, né? Existe toda uma campanha internacional contra robôs assassinos, que eles tomam a decisão de como matar. Como você colocou, né? A gente tem reconhecimento de emoções. Eu poderia hoje programar uma máquina que dizendo assim, se você fizer uma cara feia para mim, eu te mato. Né? É horrível pensar nisso. E isso é uma questão ética, é uma questão de decisão de como que a gente vai estar implementando essas tecnologias. Né? Então, existe também nessa conversação, nessa questão dos chats, dos robôs de conversação, discursos de ódio, de discriminação, de fake news, de negacionismo, né? A Terra é plana. Isso vai aparecer. Né? E aí a questão é, bom, eu não preciso chegar numa superinteligência para estar preocupado hoje com os impactos que a tecnologia tem. A gente já teve essa preocupação com a energia nuclear, né, que também foi uma coisa que foi desenvolvida, se descobriu o átomo, daqui a pouco a fissão nuclear e a bomba atômica. Ao mesmo tempo que gera energia, que salvou vários países por muito tempo com energia nuclear. Então, esses problemas, eles existem quando você tem uma tecnologia nova. Mas eu não preciso chegar na tecnologia mais sofisticada de todas, da superinteligência, para já estar me questionando o quanto as novidades e as novas tecnologias podem estar impactando a gente. E principalmente a questão ética. E hoje a gente tem um grande debate que é o uso da IA deve ou não ter algum tipo de controle. Os Estados Unidos estão indo pela liberação total. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque, como nós vimos, o leigo é enganado facilmente. E ele pode acreditar em tudo que está vindo de uma máquina, inclusive discursos de ódio tendenciosos e com uma série de problemas. Né? Enquanto que a Europa está indo para uma outra direção, que é colocar limites e freios para evitar que você saia do caminho. Um exemplo são as imagens. Você gera imagem artificial com a IA, algumas imagens são fakes e elas podem ter um impacto muito negativo, né? A pessoa achar que aquilo aconteceu. A primeira lei, vamos dizer, de controle era identificar que a imagem foi gerada por IA. Foi colocado isso, várias empresas colocaram, só que atualmente estão retirando por ordem vinda de cima, principalmente nos Estados Unidos. A Europa continua requerendo. E aí? Né? Mas de novo, é uma discussão de ética. Eu acho que você tem que deixar claro o que é uma máquina, até porque com essa dificuldade, que bem colocou o Bernardo, das máquinas passarem num teste Turing, enganarem e imitarem os seres humanos, há uma necessidade hoje em dia de que você tenha alguma forma de distinção entre humano e máquina, porque a gente sabe ainda que máquinas, né, elas podem estar ali nos enganando. É como botar um selinho ali, eu sou 171, eu estou aqui para tentar te enganar. Isso seria muito prático, né? Se um golpista chegasse com o golpe do bilhete premiado, ele viesse com uma etiquetinha dizendo eu sou um enganador, nenhuma pessoa cairia no golpe. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter essa preocupação desde o início, não é quando a máquina vai ser super inteligente. Professor Fernando Osório, pesquisador, trabalhando no Departamento de Sistemas de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos, ele que atua na área de ciência da computação, com ênfase na inteligência artificial e robótica. Muito obrigado por mais uma participação no Contraponto, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Professor Bernardo Nunes Gonçalves, doutor em modelagem computacional, ele que é pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Bernardo. Obrigado, Márcio. Fico à disposição. Prazer, Osório, participar.
participar e nos falamos. Igualmente, foi um prazer, foi ótimo o bate-papo, acho que ele constrói um conhecimento coletivo, né, que é o importante, e que é o conhecimento humano, na minha opinião, do debate, da discussão. Que é Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano no painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br